Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que esta nossa aula de hoje lhe encontre bem, lhe encontre no seio da sua família e que você possa aproveitar este momento para aprender mais das Sagradas Escrituras, para aprender mais da lição que nós iremos trabalhar, conversaremos, dialogaremos sobre a lição de número 10 neste domingo. A lição de número 10, os campos já estão brancos para a ceifa. E tem, a Bíblia diz em João, capítulo 4, versículo 35. Lembre-se, é importante, eu saliento sempre, que acompanhe com a sua revista, e quem não tem a revista, a Livraria Missionária da Igreja, ela tem a revista, você compre lá. Olha só, já estamos na lição de número 10. Então daqui a pouco, acaba o trimestre, e você vai perder a oportunidade de ler uma excelente lição, uma lição que nos traz ensinamentos muito importantes para a nossa caminhada na presença do Senhor, para a nossa caminhada de fé, principalmente uma lição que trata sobre o ID, a missão, que é um dos pontos principais da ação da Igreja do Senhor na Terra. A ação da Igreja do Senhor na Terra, se você fosse resumir, talvez, poderia ser duas: ensinar e pregar. Ensinar no sentido de ensinar a palavra, e ir, a pregação no sentido de você ir e levar essa palavra. O ID e o ensinamento são as comissões que Cristo deu para a sua igreja aqui na terra. Então essa lição trata sobre essa comissão, sobre o ID, tanto que ela tem como título a igreja e a obra missionária. Abriu aí em João capítulo 4, versículo 35? Lê comigo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Se você não adquiriu ainda a revista, leia na sua Bíblia João capítulo 4, versículo 35, tá certo? Que acabamos de ler. Para meditar, Cristo é o dono da seara e nós somos seus ceifeiros. Portanto, trabalhemos com fervor e dedicação, pois logo seremos recompensados nos céus de glória. E a fundamentação bíblica encontra-se em João capítulo 4, versículos 31 a 38. A lição tem como objetivo geral entender que a obra missionária tem urgência, que é nosso dever realizar essa colheita, pois somos responsáveis pela seara do Mestre Jesus. Quem são responsáveis pela seara do Mestre? A Igreja do Senhor. Nós somos responsáveis, portanto, porque é uma comissão dada à Igreja do Senhor para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, não só para um, não só para outro, não só para A ou B, mas ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E a graça do Senhor é manifestada, e aí aqueles que serão salvos, aqueles eleitos do Senhor, e estarão com Cristo e caminharão com Cristo para continuar a pregação, e mais pessoas se achegam até a casa do Pai, a casa do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a igreja enquanto um corpo místico, a igreja enquanto aquela que é a noiva do Cordeiro, nós temos essa comissão, como eu falei anteriormente, o ID e o ensinamento. O ID você leva a palavra, o ensinamento você fortalece essa palavra para aqueles que foram alcançados. Amém? A lição de número 10 vai tratar sobre isso, sobre esses campos e a ceifa, principalmente sobre essa ação da igreja, e tem como objetivos específicos compreender que o tempo da colheita é hoje, tá certo? Enumerar os 3 tempos dos campos brancos e entender o que significa levantar os olhos e ver a terra. São tópicos importantes que trataremos neste momento. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, você percebe que a parábola do semeador, ela se encontra no Mateus capítulo 13, e essa parábola do semeador, segundo o que consta nas Sagradas Escrituras, e aqui nós podemos aqui verificar, é uma parábola em que Cristo, Jesus inicia o primeiro grupo de parábolas registradas em Mateus. Então Jesus inicia o seu primeiro grupo de parábolas, que são formas, expressões em que há um ensinamento a partir de uma história, a partir de uma exemplificação, a partir de alguns modelos em que Jesus ensinava aos seus discípulos e todos aqueles que o seguiam sobre verdades profundas. E a parábola do semeador seria esse primeiro ensinamento, que dialoga, meus irmãos, aí se vocês quiserem acompanhar, com Mateus no capítulo 9, versículo 37, onde está colocando ali que a partir do 35 você pode pensar
que tem como subtítulo: Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. Mas no 37, o que está escrito aqui? E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E no capítulo 13, ele vai e nos traz a parábola, né, do semeador, que vai semear em algumas terras, em alguns locais que se mostram inférteis, mas finalmente semeia em um local fértil. Local fértil é o coração das pessoas, que vai ser alcançado pela graça e misericórdia de Cristo. Então essa lição fala muito do quê? Fala muito da nossa ação enquanto igreja para levarmos a obra do Senhor e para levarmos a sua palavra. O ponto 1 da lição fala do tempo da ceifa. E eu fiz aqui uma breve pesquisa sobre como que na época os israelitas, né, na época do Antigo Testamento, mas também do Novo, é claro, Israel trabalhava essa noção da ceifa, do cegar, né, nos campos. E você vai perceber que existiam épocas sim específicas para você cegar. Por exemplo, as colheitas na região sul da Palestina são feitas quando o grão amadurece, e é lá pelo mês de abril. Então, colheita de grãos na Palestina era no mês de abril. Já na região norte, nas regiões montanhosas, são necessárias mais 3 semanas para a cega acontecer. Então, na região sul da Palestina, meados de abril, e mais 3 semanas regiões norte e montanhosas. Você não tem apenas a colheita de grãos, mas também você tem a colheita da cevada, que começava justamente quando, né, como está ali na obra, que se você quiser depois acompanhar, é a Enciclopédia de Teologia e Filosofia de Champlin. Na obra de Champlin está escrito o seguinte, que a colheita da cevada começa justamente com a festa da Páscoa. Aí você pode ver em Levítico 23, 9, 14, 2 Samuel 21, 9, Ruth 2, 23, e termina, né, ao começar a colheita do trigo, Gênesis 30, 14. E em Ruth 2, 23 você vai ter que a cega do trigo estendia-se por 7 semanas. Então você percebe que a leitura que Cristo faz, a construção narrativa, discursiva de Cristo, ao trazer a parábola do semeador como a primeira parábola dele no livro de Mateus, é uma parábola que relaciona-se com a questão da agricultura que era praticada na Palestina. É claro que aqui Cristo está usando um sentido figurado, porque ele não está falando do figo, da uva, da cevada, do trigo, enfim, que tinham época específica. Ele está falando aqui da semeadura e da ceifa e da plantação e colheita na alma das pessoas, onde você semeia e depois colhe para o reino do Senhor. Entendemos que a parábola do semeador é uma parábola voltada para entendermos e compreendermos a ação daqueles que buscam os que estão perdidos, né? E aí a palavra entra em seus corações. Muitas vezes semeamos em terrenos inférteis, pedregosos, rochosos, nas esquinas, né? Em locais ruins, como está aqui na lição também, como nós encontramos na parábola do semeador, mas encontramos terrenos férteis, e aí é para 100, é para 60, enfim, é uma colheita vasta e abundante, porque a palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor sempre encontra guarida nos corações dos homens. E como eu falei, o sentido figurado da ceifa, da cega, podemos entender que o termo ceifa é usado para indicar julgamento divino, como está em Jeremias 51, 33, Joel 13, Apocalipse 14, 15. A ceifa, né, o julgamento, a retirada, também serve para isso. O outro sentido figurado pode indicar também a graça e a misericórdia do Senhor na vida das pessoas, onde o Senhor vai e busca essas pessoas, onde a ceifa e a cega é feita e a ceifa também é trabalhada para que os homens e as mulheres voltem para Cristo. A graça divina, portanto, se estabelece aí, ou o tempo em que as pessoas podem ouvir e aceitar o Evangelho. Mateus 9, 37, 38, João 4, 35, como foi lido aqui. O fim desta dispensação, que coincidirá com a segunda vinda de Cristo, ou parousia, será uma espécie de colheita também. E aí temos Mateus 13, 39. Perceba então que a ideia da colheita e da cega e da ceifa, ela é muito presente na história do Novo Testamento, principalmente aqui nos Evangelhos. Portanto, o tempo da ceifa. E aí o autor da lição nos dá 3 características, 3 pensamentos acerca do tempo da ceifa.
o tempo de suprir primeiro as próprias necessidades. Você supre primeiro as suas necessidades, mas que necessidades são essas? Se eles tivessem compreendido que os moradores daquela cidade necessitavam de Jesus, certamente não entrariam nela procurando suprir suas necessidades, mas anunciariam aos moradores daquele lugar que Jesus, o operador de milagres, estava próximo dali. Nossa necessidade é Cristo. Nossa ânsia de ter e de viver é em Cristo. Nós precisamos dele. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é a água da vida e quem bebe dessa água não terá mais sede. Vamos suprir essa necessidade primeiro e aí depois a igreja ela vai e caminha para fazer a obra. B. O tempo de resolver primeiro os problemas. Em conversa com Jesus, a mulher samaritana apresenta para ele alguns problemas e vai apresentando: o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água? Mas a água da vida que você bebe, você não terá mais sede. O Senhor está perguntando o que queremos, nós estamos apresentando os problemas para Ele. Saibamos de uma verdade: enquanto estamos cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando das nossas. Então, tempo de resolver primeiro os problemas, ele coloca aqui, muitos cristãos afirmam que primeiro vão resolver seus problemas, depois fazer a obra. Não é. Faça a obra e Cristo cuidará dos seus problemas. Faça a obra e Cristo que está à frente resolverá os seus problemas, porque você, pela sua graça e misericórdia, você foi alcançado e você está fazendo a sua obra missionária. O tempo da ceifa conforme Jesus. Não é no nosso tempo, não é no tempo do pastor, não é no tempo da igreja, mas é no tempo de Jesus. E o tempo é hoje, e o tempo é agora, e é o tempo, portanto, preciso. Nós precisamos correr para que o Evangelho seja anunciado e para que as pessoas cada vez mais se aproximem de Cristo. Os campos já estão brancos, capítulo 2, E aí, apesar de eles não contemplarem naquele momento nenhum trigal maduro, pois segundo os estudiosos, nós vimos aqui rapidamente, existiam épocas do ano em que você tinha as colheitas, meados de abril o trigo, depois disso algumas semanas a cevada, depois disso o figo, depois disso a uva, enfim, você tinha épocas do ano para que essa colheita acontecesse e os discípulos não viam, mas Cristo via os campos brancos. Cristo estava ali mostrando para seus seguidores que o tempo da colheita já havia chegado, a terra já estava preparada, a semente já havia sido lançada e a colheita já se fazia necessária. E aqui novamente, o autor da lição, se aqui na primeira parte nos dá 3 pensamentos, aqui nos dá 3 tempos: o preparo, ao lançar a semente e a colheita. O tempo de preparar o solo. O que seria o tempo de preparar o solo? É o tempo de levar a palavra, é o tempo de você cultivar a palavra, é o tempo de você mostrar a palavra para as pessoas. Preparar o solo exige força e coragem, exige você ir, exige você pregar. O trabalhador não pode sentar e esperar o calor do dia. Diz a Bíblia Sagrada: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você pôs a mão no arado, se você pôs a mão para fazer a obra, não olhe para trás, caminhe, continue à frente, que Cristo lhe abençoará e lhe será como esteio para a sua vida. A letra B nos fala que o tempo de lançar a semente, então você prepara o solo, você rega o solo, você prepara ali, o pessoal que trabalha, os irmãos e irmãs que trabalham na agricultura sabem muito bem o que eu estou falando, rega ali o solo e aí você lança a semente. Na parábola mostra que o semeador deve ter cuidado, porque ele não pode lançar a semente em terreno infértil, senão não vai gerar fruto. E os terrenos inférteis na parábola têm a ver com a beira do caminho, solo pedregoso e cheio de espinhos. São 3 terrenos que ficam colocados: a beira do caminho, solo pedregoso e cheio de espinhos. Nesses terrenos, dificilmente a semente se germinará, dificilmente a semente ela florescerá. Mas se você lança no bom solo, naquele solo que vai dar uma produção boa, produz abundantemente, encontra tudo que precisa para germinar, as substâncias existentes no solo são capazes de fazer com que haja uma produção acima da média. Quando o semeador encontra esse bom solo, ele sabe que é o tempo certo de lançar a semente. E quanto mais rápido ele fizer isso, mais cedo a semente nascerá. E quando chegamos à letra C, que é o tempo da colheita, prepara o solo, lança a semente e
um terreno fértil, num bom terreno, e você agora vai colher. E aqui nós estamos falando de colher as almas para Cristo, as pessoas que nós vamos alcançar pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos que era o tempo da colheita. Lá no capítulo 9, Jesus fala, os campos estão mais, quem é que vai trabalhar? Cadê os trabalhadores? E aqui ele fala, os trabalhadores, portanto, vão, a igreja vai e trabalha e faz a colheita agora, porque o solo foi germinado de forma correta e em solo correto. O tempo de preparar o solo já havia terminado, lançou-se a semente e agora é necessário colher o fruto do trabalho realizado nos 3 tempos. Chegando aqui para o final da lição, nós temos o ponto 3, levantai vossos olhos e vede as terras. E aqui novamente o autor da lição nos traz exemplos, nos traz ensinamentos em 3 pontos. O que seria levantai vossos olhos e vede as terras? E aí nós temos, por exemplo, na Bíblia, a passagem da ave que voa acima de todas, né? A águia, enfim, que tem um olhar superior. E aí quando você levanta seus olhos e vê a terra, você consegue enxergar os campos, você consegue enxergar o trabalho, você consegue enxergar o campo que foi semeado, você consegue enxergar aquelas almas, aquelas pessoas que estão sedentas da palavra do Senhor, estão sedentas daquilo que é importante, que é a graça e misericórdia de Cristo e a palavra de Cristo, estão sedentas de Cristo, e você é aquele que vai fazer a colheita, a ceifa para a obra do Senhor. Então levante vossos olhos e vede as terras. Os olhos levantados ampliam a visão, né? Veja bem, se você ficar com os olhos para baixo, você não vai ver nada. Existe um termo, né, muito comum na Grécia Antiga que falava sobre polis, né? O que seria polis na Grécia Antiga? A polis era a cidade. Então o homem que vivia na cidade era o homem da polis. A polis significava aqueles que conseguiam enxergar. Aí por isso que vem o termo política de polis, porque o político, para o grego antigo, é aquele que tem um olhar superior e consegue enxergar o que está acontecendo. Já ao contrário, é aquela pessoa que fica olhando apenas para o umbigo, apenas para baixo, né? Que em grego, se não me engano, é idiocos, onde você vai ter que é uma pessoa que apenas olha para si, apenas olha para o seu umbigo. Não, o semeador, a igreja do Senhor tem que ter a visão ampliada, e quem dá essa visão é Cristo, essa visão ampliada para alcançar multidões para a seara do Mestre. Os olhos levantados ampliam a visão, certo? A igreja tem que ter sua visão ampliada, investe consideravelmente na obra missionária, né? Eu fico pensando, uma igreja que não investe na obra missionária não é igreja, porque está descumprindo uma das comissões mais importantes da Bíblia, que é o ID. Na letra B, os olhos levantados possibilitam uma visão perfeita. Ora, você vai ter uma visão geral e você vai ter uma visão do que está acontecendo. Você não está olhando apenas para um ponto, né? Ou para o seu pé, ou para o seu umbigo. Mas você está olhando para todas as áreas, para a área que você consegue enxergar, e essa é uma visão perfeita. Quem olha somente para baixo tem sua visão comprometida. O poder de alcance é limitado. Quem olha de forma, né, acima tem um poder de alcance maior, né? Não é ilimitado, claro que não, mas o poder de alcance da visão é maior. Diz a Bíblia Sagrada, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem sobe com asas como de águias tem o privilégio de desfrutar de uma visão perfeita. Que possamos ter esse privilégio, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. E letra C, quem levanta os olhos contempla os campos brancos. Quem levanta os olhos contempla as pessoas, contempla as almas e contempla os campos brancos que estão aí para serem ceifados. Que Deus possa abençoá-lo neste domingo, no decorrer da trajetória da semana, e que você entenda que você é uma parte importante, porque a Igreja do Senhor tem a comissão do ir de levar a palavra. Nós estamos aqui, os campos estão aí, os campos estão brancos e precisamos ceifar, precisamos trazer as almas para Cristo, almas que estão sedentas, almas que precisam da palavra do Senhor, principalmente em um momento como esse, de conturbação social, de desespero, em que as pessoas estão aí isoladas, fechadas, e que muitas vezes o inimigo começa a produzir ideias erradas. Que possamos ser estes semeadores que semeiam a boa palavra
e que vão e colhem os frutos dessa boa palavra pela graça e misericórdia de Cristo. Que Deus o abençoe e que você possa frutificar na obra do Senhor. E até a próxima. Amém e amém.